Sim, pois bem, estava começando a falar sobre escala cartográfica, né? Escala cartográfica, ela tem que estar no mapa, em algum canto do mapa. Geralmente vem no canto inferior também do mapa. E aqui tá bem pequenininha, vou botar o mouse em cima, tá bem pequenininha, não dá para visualizar direito. Não sei por que quis colocar esse mapa mais uma vez, mas tá aqui, não dá para visualizar direito, mas dá para perceber que é um mapa que é uma escala gráfica. Existem dois tipos de escala cartográfica. Existe a escala cartográfica do tipo gráfica, que vem no formatozinho de um gráficozinho, sabe? Tipo assim, de zero, geralmente vem como se fosse uma régua, porque é uma espécie de uma régua. A escala gráfica é uma espécie de uma régua. Vem assim, de 0 quilômetro primeiro pontinho, 10. Aí quer dizer que um centímetro nesse mapa corresponde a 10 quilômetros na realidade. Aí faz outro pontinho, 20. Outro tracinho, 30. A cada 1 centímetro vai aumentando ali 10 quilômetros, né? 2 centímetros, 20, 3 centímetros, 30 e por aí vai. A escala, nada mais é, a escala de um mapa, nada mais é do que a proporção matemática, né? Em que aquele mapa ele foi feito. Aquele mapa, todo mapa, ele é a representação gráfica de uma realidade de forma reduzida. A gente sempre reduz o tamanho real para se colocar em um mapa. Sempre, sempre, sempre. Então, a escala vai me dizer quanto aquela realidade foi reduzida para ser colocada naquele mapa. Mapas, por exemplo, que a área é muito grande, que é gigantesca. Tipo, o mapa do Brasil é um mapa que tem uma área muito grande, está sendo representado ali, aqui, né? Então, é um mapa que a escala vai ter... A realidade, ela foi reduzida muitas vezes para ser colocada aí. Então, vamos se utilizar uma escala grande ou uma escala pequena para se colocar aí? Escala pequena. Vamos utilizar uma escala pequena, porque vão se reduzir muito a realidade. Escala grande é aquele mapa que tem muitas informações, muitos detalhes. Tipo, uma área pequenininha tem a escala grande. Uma área grande tem a escala pequena. Vocês vão entender isso depois, viu? Se eu estou confundindo a cabeça de vocês, vocês vão entender isso depois, porque isso não é o objetivo da aula em si agora. Mas já estou introduzindo o que está em cartografia 2, que é no livro 2, certo? Estou introduzindo. A escala do mapa, ele sempre vai me dizer quanto aquela realidade que foi cartografada foi reduzida para se colocar nele. Porque todo mapa tem uma escala reduzida. Ele foi feito com escala reduzida. Ok? Aí a escala cartográfica ela pode ser do tipo gráfica, em formato de um gráficozinho, ou pode ser numérica, tipo 1 por 500 mil, 1 por 200 mil, né? Assim, o número 1, 2 pontinhos e quanto aquilo ali foi reduzido, tá entendendo? Geralmente, tipo, um mapa de 1 por 200 mil, quer dizer que 1 centímetro no mapa equivale na realidade a 200 mil centímetros, porque a escala numérica, vocês vão ver, ela sempre vem em centímetros, é sempre em centímetros. Já a escala gráfica, depende. Geralmente vem em quilômetros, mas ela pode vir em outra unidade aí, certo? Não tem uma regra específica para a escala gráfica, não. Mas a numérica, ela sempre é em centímetros, sempre. Vem o número 1, aí vem 2 pontinhos, e ali quanto equivale na realidade. 1 centímetro no mapa equivale a quanto na realidade? Quantos centímetros? Aí, geralmente, a questão pede para você transformar. Passei, sim, eu não sei se vocês lembram. Estava dizendo aqui. Viu? Você não passou o primeiro ano, passei. Não sei se vocês lembram, porque é a revisão agora, né? Enfim, então a escala do mapa, ela é gráfica ou numérica. A numérica é sempre em centímetros e a gráfica geralmente vem em quilômetros. E elas sempre vão revelar para a gente quanto aquela realidade ali que foi cartografada foi reduzida para colocar ali, aquele mapa. E, por último, cadê? Escala, projeção cartográfica. Todo mapa, ele... Se for utilizada alguma técnica, né, para fazer ele, para que pegue aquela realidade ali, que é curva, porque a nossa Terra ela tem um formato geóide, tá? Ela tem um formato ali, ela é ligeiramente esférica na lateral e achatada nos polos. Imagine que você vai pegar uma realidade ali, que ela é curva, e vai colocar no plano, esticar aquilo ali. Tem como não haver distorções? Não, todo mapa tem distorção, todo mapa apresenta distorção. Mas existem técnicas que a gente vai chamar de projeções cartográficas, que existem para que a gente elabore um mapa conforme aquilo que eu quero representar. Então, por exemplo, eu quero representar um país de latitude média, que está ali próximo do trópico de Capricórnio ou de Câncer, enfim, país de latitude média. Geralmente eu vou utilizar uma projeção do tipo cônica. Aí depende. Eu quero que prevaleçam os ângulos ou não. Então, vou fazer conforme. Eu quero preservar o tamanho real, vou fazer equivalente. Enfim,
vai mudando aí conforme aquilo que eu quero representar, certo? Mas a projeção cartográfica nada mais é do que uma técnica para a gente representar a superfície, que é curva, em um plano. Dependendo daquilo que eu quero representar, existem tipos de projeções cartográficas. Os 3 tipos mais comuns, né, de projeções cartográficas é a projeção cilíndrica no formato de um cilindro, acho que travou. Projeção cilíndrica, que você pega um cilindro, envolve o globo e depois estica, que é feito o mapa do mundo, é dessa forma. Aí tem a projeção cônica, que geralmente é utilizada para representar países de latitude média, e a projeção plana ou azimutal, que serve para representar apenas uma região do globo, tipo o slogan da ONU, que é só dá para ver basicamente os países que estão ali próximos do Polo Norte, né? São os países predominantes, Estados Unidos, Canadá, aí dá para ver bem ali países da Europa Ocidental, dá para ver a Rússiazinha, bonitinha. São os países mais importantes, né, dentro da ONU, que a ONU considera, do mundo. Então, a projeção cartográfica é uma técnica para se elaborar um mapa e não distorcer aquilo que eu quero representar, para não distorcer tanto aquilo que eu quero representar. Vocês vão ver os tipos de projeções depois comigo, viu? Só introduzindo o assunto. Projeções, escalas, vocês vão ver isso aí comigo depois. Tá, em cartografia 2. Então, aí aqui vem diferenciando o que é um mapa, o que é uma carta e o que é uma planta. Qual a diferença? Ó, mapa geralmente é utilizado para representar grandes áreas. Aí a gente faz mapas. Mapa, a gente não consegue perceber muitos detalhes, muitas informações, né? Geralmente é feito em escala pequena. Por que escala pequena? Porque se reduz muita realidade para se colocar ali, naquele mapa. Aí a gente diz que a escala é pequena. Reduziu muito a realidade, certo? A escala é pequena. Na cartografia, o número grande representa uma escala pequena, tipo 1 por 200 milhões, a escala pequena. Tá entendendo? Porque a realidade foi reduzida muitas vezes. A gente diz, não consegue ver muitas informações, a escala é pequena. E aquela escala que tem tipo 1 por 200, 1 por 300, 1 por 1000. É uma escala que a gente diz que é escala grande. Por quê? Porque a realidade foi reduzida poucas vezes e a gente consegue obter mais detalhes, mais informações daquele mapa. A gente diz que a escala é grande. Na cartografia, o número pequeno representa uma escala grande, porque a gente vê mais informações no mapa. E o número grande representa uma área que foi reduzida muitas vezes. Então, a gente diz que é a escala pequena. Tipo, se eu comparasse o mapa de Caicó com o mapa do Brasil, qual dos dois tem escala maior, Ana Beatriz? O mapa de Caicó ou o mapa do Brasil? Tem escala maior? O de Caicó. O de Caicó. Ah, mas o Brasil é maior. Mas, na verdade, o do Brasil você vai ter que reduzir muitas vezes, né, para você fazer aquele mapa. A escala é pequena. Já o mapa de Caicó, o mapa é um mapa de escala grande. Por quê? Você consegue ver ali. Caicó está dentro do Brasil. Você não consegue ver Caicó no mapa do Brasil, por exemplo. Mapas com escalas pequenas, você não obtém muitas informações, certo? Já o mapa de Caicó, por exemplo, você vai ver uma riqueza de detalhes. Talvez você consiga, você vai ver bairros, você vai ver, talvez, você consegue ver ali alguns pontos turísticos importantes. Enfim, mapas que retratam áreas menores, áreas pequenas, são mapas grandes, de escala grande. Por quê? Porque você tem mais informações, entendeu? Mais detalhes. Vocês vão ver isso de novo comigo. E mapas que retratam áreas grandes são mapas de escalas pequenas, porque a realidade foi reduzida muitas vezes para colocar ali naquele mapa. A gente diz que a escala é pequena. Mapa. O mapa é uma representação ilustrativa, não se preocupa com detalhes. Claro, não tem como se detalhar cidade no mapa, que é uma coisa... cidades no mapa do mundo, por exemplo, né, nesse caso aqui. Não tem como a gente ver. Em geral, é aplicado para territórios de maior extensão. Ok. Mas é claro que dá para fazer um mapa de um bairro também, entendeu? Mas geralmente mapa é utilizado para representar áreas de grande extensão. Aí, carta e planta. Carta e planta retratam áreas menores, né? Geralmente são utilizados para representar áreas menores. Enquanto o mapa é utilizado para representar áreas maiores, cartas e mapas e plantas representam áreas menores. Planta menor ainda, né? Porque planta geralmente serve para representar casas, ou então quarteirão, áreas menores mesmo no espaço. As plantas. Também se destinam a fornecer imagens com detalhes, muito utilizado em edificações, principalmente por arquitetos e engenheiros, que geralmente representam residência, um conglomerado ali, um prédio, o comercial, o residencial, enfim.
plantas têm ali uma escala grande, tem muitos detalhes. Você consegue ver cada compartimentozinho ali que tem naquela casa, que deve ser feito, enfim, é uma planta. Já a carta também é uma representação cartográfica que representa áreas menores, mas a carta ela consegue representar, por exemplo, um bairro ou uma área um pouco maior do que uma planta, entendeu? Um pouco maior. Pontos turísticos em um local específico, a carta consegue representar. Tem destino prático, permitindo a avaliação precisa de distâncias, direções e a localização geográfica de pontos específicos, né? De um local ali. Aplicada em áreas de pequenas extensões também. Mas é claro que a planta é menor ainda. A área da planta é menor ainda. Porque planta geralmente é restrito a uma casa, um posto residencial, enfim, são áreas menores, um quarteirão. Enquanto a carta ela já tem uma dimensão um pouco, já consegue representar um pouquinho, uma área um pouquinho maior daquele espaço. Ok? Cartografia temática. Eu já vinha falando dos mapas temáticos, né? Com os sistemas de informação geográfica, né, quando eles surgiram, os mapas, na verdade, hoje em dia a gente tem mapa de vários tipos. De acordo com a finalidade que você quer retratar em um mapa, você tem mapas com vários temas. Então, mapa temático nada mais é do que um mapa que retrata um aspecto do espaço. Pode ser o quê, Ana Beatriz? Pode ser um mapa que retrata a umidade relativa do ar, um mapa que retrata o solo, o perfil pedológico, um mapa que retrata os climas, ou o relevo, ou os rios. Enfim, um mapa que retrata a densidade demográfica, um mapa temático, que a gente viu agora, é um mapa temático, ele tem um tema ali específico, certo? Aí aqui embaixo, vai descendo, vai descendo, vai descendo. Aqui, as informações nos mapas podem ser física, política, econômica, demográfica, população, né? Entre outros. Aí aqui tem alguns exemplos de mapas da geografia física, mapa temático da geografia física. Geológico, se estivesse tratando de rocha, geomorfológico, se for de relevo, pedológico, se for de solo, hidrológico, se for retratando ali águas superficiais. Água superficial é aquela água que a gente tá mais em contato, tá mais próximo da gente. Rios, açudes, certo? Hidrogeológico, água subterrânea, água subterrânea. Biogeográfico, fitogeográfico, isogeográfico. Pluviométrico, pluviosidade, a quantidade de chuva. Hipsométrico, altitude do relevo em relação às cores, que eles fazem conforme as cores, é uma convenção isso aí. Batimétrico, quando for relacionar à profundidade oceânica, é um mapa batimétrico. Topográficos, mapas do tipo topográficos. Os mapas topográficos, eles podem vir em curvas de nível ou isoipsa. Oferece a descrição de relevos colinosos. Imagine que a gente vai fazer um mapa sobre uma montanha, ou sobre uma serra, ou serras, um conjunto de serras, na verdade. A gente precisa saber, detalhar naquele mapa, as áreas que são mais escarpadas, mais declives, tem maior declividade, e a gente precisa detalhar as áreas que não tem tanta declividade, que é um pouquinho mais, como é que eu posso dizer? Um pouquinho mais reto, entendeu? A gente precisa detalhar isso no mapa, quando a gente estiver fazendo um mapa sobre montanhas, sobre serras, enfim, a gente precisa detalhar. Detalha como isso no mapa? Através das curvas de nível. Mapas de curva de nível são mapas que mostram ali o relevo, como é que ele está distribuído, as áreas mais elevadas, as áreas não tão elevadas, não tão escarpadas, as áreas que passaram por um processo de erosão mais intenso, ou aquelas que não sofreram tanta erosão, geralmente são mais escarpadas, enfim. Por exemplo, aqui tem dois casos específicos. Um que passou por a erosão teve menor força e outro que a erosão teve maior força. As áreas que, esse primeiro, quanto maior a distância entre as duas linhas, entre uma linha e outra, tipo aqui, quanto maior a distância entre uma linha e outra, dos mapas de curva de nível, o que é que vai acontecer? Detalhe que essa área ela não tem uma grande declividade. Quanto mais distante as linhas, menor a declividade da área, certo? Se as linhas estão próximas, indica que aquilo ali, aquele relevo está muito assim, está muito declive, está muito bem deitado, digamos assim. Então, quanto maior a distância entre duas linhas, mais suave vai ser a inclinação do relevo. Aqui a erosão tem menor força, certo? Tem menor força, óbvio, porque não é muito declive, então, entendeu? A erosão, ela precisa, de certa forma, a água, por exemplo, da chuva,
de declividade, para ela sair levando ali os sedimentos para outras áreas. Essas áreas que já são um pouco mais retas, não são tão inclinadas, não, a água da chuva não ganha tanta força, por exemplo. Os agentes erosivos como um todo, mas, os ventos também, enfim, atuam muito mais nessas áreas que são mais escarpadas, entendeu? Mais altas. Tem maior descida. Ó, e aqui é outro exemplo. Quanto mais próximo for as linhas, indica que a declividade do terreno é maior. Quanto mais próximo uma curva de nível, na curva de nível, né, das linhas, indica que o relevo é mais escarpado. Se ele é mais escarpado, indica também que a erosão ela tem bem força nesses locais. É uma área que é bem suscetível à erosão. A água da chuva, por exemplo, ela ganha mais força aí para carregar mais sedimentos. Esse relevo que é mais escarpado, né, mais íngreme, que a gente chama. Quanto menor a distância entre duas linhas, mais abrupto, ou seja, mais escarpado, é a inclinação do relevo. Aqui a erosão ganha força. A topografia do relevo, topografia é tipo como se comporta o relevo do local. Topografia, o relevo. A topografia do relevo da China fez com que a agricultura de arroz, a risicultura, seja praticada na modalidade de terraceamento, que utiliza a curva de nível, como forma de disciplinar a força da água, né? Aproveita ao máximo a água e dificulta a erosão, o relevo no tipo do terraceamento. Aqui tem outros tipos tem uns tipos de linhas, né, que a gente pode encontrar no mapa, que vocês vão ver, curvas de nível. As isolinhas são linhas que servem para representar fenômenos de mesma intensidade. Aí tem mapas que tem as isóbaras, que representam áreas de mesma pressão atmosférica, que unem pontos, na verdade, de mesma pressão atmosférica, isóbatas, que fala da profundidade, e isóigras, de umidade, isoietas, precipitação, de chuva, isotermas, de temperatura, e as isóipsos, de altitude do relevo, distância em relação ao nível do mar. E para terminar essa aula aqui, não a nossa aula agora, mas essa aula aqui, mapa de anamorfose. Esse mapa é muito conhecido, acho, por vocês. Vocês já viram o mapa de anamorfose em algum canto. O mapa de anamorfose é sempre um mapa e é muito característico. Assim, não tem como você errar um mapa de anamorfose, porque é um mapa proporcional. Ele está representando ali um fenômeno de forma proporcional. Então, tipo, ele não vai representar a China do tamanho que a China a China do tamanho, a Índia do tamanho que ela é, certo? A não ser que o objetivo seja esse, representar ali conforme a extensão. Mas a gente vai perceber que, na verdade, o mapa de anamorfose é um mapa proporcional àquilo que você quer representar. Então, eu estou fazendo um mapa sobre produtos do primeiro setor da economia. Países que mais produzem commodities no mundo. O Brasil estaria gigantesco, certeza. Porque nós somos um país que produz muitas commodities. Mas se fosse um mapa que representasse as maiores economias do mundo, o Brasil também estaria um pouco grande, não vou mentir, porque está ali, né, já figurando entre... passou da 10ª já da colocação, né? Mas está entre as 20 economias do mundo, 20 maiores economias do mundo. Mas os Estados Unidos estaria gigante, a China também, certo? Japão estaria gigante, a Alemanha estaria gigante. Se fosse um mapa retratando produção de petróleo, o Oriente Médio está gigantesco. A região do Oriente Médio está gigantesca. Porque o mapa de anamorfose é um mapa que é proporcional àquilo que você está querendo representar no mapa. Certo? Se fosse, no caso, esse mapa aí, vocês já viram o que é que ele está representando? Já viram o que ele está representando? Eu baixei para vocês não verem, para vocês tentarem adivinhar o que é que ele está representando. E agora? Está representando o quê? Quanto maior, né? Quanto maior o tamanho aí, significa dizer que esse país ele tem mais isso do que os outros. Ele tem mais isso do que os outros. Ele está gigantesco. E aí, esse mapa retrata população. O quê? População, perfeito. Olha a China, gigantesca, né? A maior população do mundo, né? A Índia também é a segunda maior população. Aí tem Estados Unidos, o Brasil é a quinta maior, né? Japão tá grandinho aqui, viu? Indonésia, Nigéria, são grandes populações. Perfeito. Então, o mapa de anamorfose, caiu uma questão no Enem, foi 2019, era uma questão que perguntava qual daqueles mapas era o mapa de anamorfose. Muito fácil a questão, muito fácil, porque eles sempre vêm assim, algumas áreas gigantescas, porque quer representar o quê?
quer representar que, conforme aquele meu objetivo, aquela área ali é maior, que tem mais aquilo. Então, mapa proporcional, é sempre proporcional. Aqui não leva em consideração o tamanho de nada, não. Na verdade, leva conforme aquilo que você quer representar, né? Óbvio. Ah, esse textozinho é importante. Quem desenhou o primeiro mapa mundi? Quem desenhou o primeiro mapa do mundo, né, que a gente tem noção aí, o mundo conhecido como a gente tem hoje, foi um alemão. Primeira vez. E a primeira vez que ele fez isso, o primeiro mapa do mundo que a gente conhece, como o mundo que a gente conhece hoje, né? Esse mundo que a gente conhece hoje. Primeira vez que ele foi cartografado foi no século XVI. Ela foi feita por volta de abril de 1507. 15 anos depois dos europeus chegarem à América, né? Tiverem chegado aqui no nosso continentinho. E o que mais? Foi o primeiro a utilizar o termo América também. Esse cara foi o primeiro mapa também a utilizar o termo América. Baseado nos relatos de Ptolomeu, que é o cara... Ptolomeu, ele é o pai da cartografia. A cartografia clássica, ele é o pai da cartografia clássica, o Ptolomeu. E o Cadê? Conhecido inicialmente como Cosmografia Universal, ele foi reproduzido em 1000 cópias, das quais apenas uma sobrevive até hoje, na Biblioteca do Congresso Norte-Americano. Aí ele vem aqui, vai falar das grandes navegações, do período das grandes navegações dos portugueses. Eles tiveram aí, como eles dominavam técnicas de navegação, passaram a incorporar os mapas também no sistema de navegação das rotas marítimas. Aí passaram a incorporar rotas marítimas na confecção de mapas, direção de ventos, estimativa de tempo e distância entre portos, elaborando a cartografia mais avançada da Europa no século XIV, certo? 14. Mas os holandeses tomaram a frente quando Gerard Mercator estabeleceu um novo modelo de projeção no século XVI, que é a projeção cilíndrica conforme, onde ele preservou os ângulos entre um local e outro. E, com isso, era um mapa muito utilizado, muito bem utilizado para navegação. O mapa do mundo, a cartografia moderna, né? Ela é muito atribuída ao Gerard Mercator, como vocês queriam falar, Mercator. O Mercator, o holandês, ele fez uma projeção moderna do mundo todo e ele conseguiu representar aí o mundo conhecido até então, e com distâncias náuticas, preservou o formato dos países e distorceu o tamanho. Mas os ângulos foram prevalecidos, então a distância entre um local e outro era correta. Por isso que esse mapa foi muito utilizado para navegação, o mapa dele, do Mercator. E a partir do Mercator, nos 100 anos seguintes, quem liderou a produção de mapas no mundo foram os holandeses. Aqui tem, em 2012, bibliotecários alemães encontraram uma cópia do mapa mundi feito por Wutz Miller, né, o alemão que fez o primeiro mapa do mundo moderno, que a gente tem notícia. Documento do mundo conhecido até então, né, do nosso mundo. Ok, terminamos isso aqui. Aí a gente vai para a geografia. Oi, minha filha. Geografia 2. Como eu falei, agora a gente está saindo de uma realidade X e entrando numa Z, certo? Nada a ver. Agora aqui a gente vai começar um outro conteúdo. Cartografia 2, só no próximo livro. Agora, aula 1, Geografia 2, Reorganização Internacional e os Organismos Multilaterais nos séculos 20 e 21. Vamos lá. Eita, menina, agora começou a pancada. Olha, agora a gente vai falar sobre a ONU e vai falar depois de alguns organismos internacionais, certo? Que são muito importantes também, assim como a ONU. A gente vai falar de alguns organismos que, na verdade, são agências da ONU, né, e que atuam em áreas específicas. E nessa aula a gente vai ver também algumas regionalizações do mundo, algumas divisões do mundo, são muito importantes, que geralmente caem no Enem. Tem a teoria dos mundos, que divide o mundo em 3, aí vai ver a teoria a divisão do mundo entre norte e sul, divisões de países do norte, países do sul. Aí vamos ver a divisão do mundo entre países desenvolvidos, subdesenvolvidos e emergentes, periféricos, semiperiféricos e centrais. O que mais? Aí, nessa aula também a gente vai falar sobre IDH, essa aula é gigantesca. Vamos falar sobre IDH, vamos falar sobre
Principais organismos supranacionais também do mundo. Enfim. Aí tem aqui também... Não é nessa aula, né? Pronto, aí a gente termina. Aí na outra começa a falar sobre blocos econômicos. Pronto, então vamos dar início, falando sobre a ONU. O que é a ONU? A ONU é, na verdade, a maior instituição multilateral do mundo. A maior instituição multilateral do mundo. Uma organização multilateral é uma organização que participam delas diversos países, decidindo, tratando sobre assuntos que são pertinentes em relação a eles. O maior organismo multilateral do mundo é a ONU, certo? Porque dela participam todos os países que são considerados países no mundo. Na verdade, quem considera um país é a ONU. Né? Quem diz, olha, você é um país, você não é um país, você está perto de se tornar um país, é a ONU, certo? É ela que faz isso. Ela é o maior organismo. Participam dela mais de 190 países do globo, que são todos que existem. Certo? Mas ela não reconhece ainda a participação de alguns. Alguns estados ainda são observadores, ela não reconhece todos. Então, vamos lá. A ONU, Organização das Nações Unidas, foi criada em 1945, oficialmente no dia 24 de outubro de 1945, numa conferência que teve lá nos Estados Unidos, São Francisco, Califórnia, onde 51 países, né, assinaram ali o protocolo que deu início, né, que deu origem à ONU. A ONU ela não foi criada em 1945 à toa. Ela foi criada em 1945 porque, na verdade, 45 é o final da Segunda Guerra Mundial e o mundo estava, enfim, né? A gente sabe que a situação não estava muito fácil com a Segunda Guerra Mundial e era necessário criar, e existia também um risco iminente de uma próxima guerra mundial, né? Porque, tipo, ninguém sabia que os Estados Unidos, por exemplo, tinha já as bombas atômicas, né, de destruição em massa, que poderiam destruir diversos países no globo, enfim, se eles quisessem. Então, existia um certo risco de ocorrer uma grande guerra, um grande conflito. Existia ali o nascimento da União Soviética como uma grande potência bélica também. Então, esse medo de existir uma nova guerra mundial fez com que também houvesse a criação da ONU, porque a ONU, um dos pré-requisitos, das finalidades dela é manter a paz mundial, ou seja, evitar que ocorram grandes conflitos no futuro, ou ali, agora, naquele momento que estava sendo criada. Então, ela foi criada com esse objetivo também, mas ela também tem outros objetivos, eu vou mostrar já para vocês. Ela foi criada para substituir uma outra organização que já existia, que eu acho que vocês já ouviram falar, a Liga das Nações. A Liga das Nações foi inventada no final da Primeira Guerra Mundial, a Liga das Nações. Foi inventada a Liga das Nações. A ONU veio substituir a Liga das Nações, que funcionava muito parecido com a ONU, mas a Liga das Nações ela não tinha tanta força política como a ONU tem, por exemplo, né, de decisão, de ter um exército, de comandar mesmo o cenário global. Ela não tinha tanto isso, porque, na verdade, na Liga das Nações, ela já estava muito enfraquecida com o final da Segunda Guerra Mundial, né? É tanto que a Liga das Nações ela foi fechada, né? Ela deixou de existir em 46, um ano depois que a ONU foi criada. E ela deixou de existir por quê? Porque nem todos os países que durante aí, o final da Segunda Guerra Mundial eram desenvolvidos, participavam da Liga das Nações. As grandes potências como Estados Unidos, União Soviética, do mundo bipolar, né? A Alemanha, não participavam da Liga das Nações. Então, era um organismo que não tinha ali, não contava com os principais países do globo, que tinham, né, na Segunda Guerra, no final da Segunda Guerra Mundial, tinha grande poderio. E por isso ela foi fechada, né? Surgiu a ONU para realmente substituir ela. Ok. O organismo, a ONU, ela tem um slogan, né, que é esse aqui, ó, que utiliza um tipo de projeção cartográfica que a gente chama de projeção azimutal ou projeção plana, né, plana ou azimutal, que representa basicamente, se vocês olharem para aqui, ela dá foco, né, ó, o centro do slogan da ONU são os países mais ricos do globo, o centro aqui, vai ser Estados Unidos, Canadá, aí vai pegar um pouco da Europa, vai pegar um pouquinho da Rússia, mas repare que as outras partes, os outros continentes, os outros países, eles estão mais afastados. Porque ela realmente foi, esse slogan ele foi criado, não foi à toa, não. Foi criado realmente para representar ali as áreas que são mais influentes do globo, os países mais influentes. Certo? Projeção plana. Repare, tá? Ele é como se pegasse ali uma folha de papel e colocasse aqui sobre o globo, essa parte norte do globo. Projeção plana ou azimutal. O sloganzinho, essa é a bandeira da ONU, né, com o slogan. Aqui também tem o slogan da ONU.
com os principais órgãos aí que faz os principais as principais divisões dentro da ONU, né? Que são esses 5 aí. Então, aí, principais objetivos: manter a paz mundial, garantir os direitos humanos, promover o desenvolvimento socioeconômico entre as nações. A ONU também foi criada com o objetivo de tentar reduzir as disparidades econômicas entre os países. Ela conseguiu fazer isso? Não. Ela conseguiu manter uma paz mundial? Olha, os dados mostram para a gente que também não, né? Também não. Mas ela é muito importante. A ONU tem poder de intervir em guerras, em conflitos, ela tem poder. Através do Conselho de Segurança da ONU, que eles decidem sobre guerras, conflitos e afins, eles têm como mandar os capacetes azuis, que são as pessoas que são os soldados da ONU, para algumas guerras, alguns conflitos, eles têm esse poder também. Então, incentivar as autonomias das etnias dependentes também, tornar mais fortes os laços entre os países soberanos, enfim. Ou seja, quem é rico ficar ali bem pertinho um do outro. A estrutura das Nações Unidas está baseada em 5 órgãos principais: a Assembleia Geral da ONU, o Conselho de Segurança, que é um órgão extremamente importante, eu vou falar dele já já, o Conselho Econômico e Social, o Secretariado e o Tribunal Internacional de Justiça. No caso, são esses aqui, que estão aqui em cima. Olha, esses, bonitos. Certo? São os órgãos mais importantes dentro da ONU. Conselho, a Corte, Assembleia, Conselho de Segurança, tutela, secretariado, Conselho Econômico e Social. O Conselho de Segurança da ONU, ele é um órgão extremamente crucial, porque se a ONU foi inventada após a Segunda Guerra Mundial para, de certa forma, manter a paz do mundo, era necessário criar um órgão para decidir sobre todos os conflitos e tensões que ocorrem no mundo. E aí criaram dentro da ONU o Conselho de Segurança. Dentro desse Conselho de Segurança, embora fazem parte da ONU mais de 190 países, dentro do Conselho de Segurança só fazem parte 15 países. Só 15 países têm representação dentro do Conselho de Segurança. No mundo todo, só tem 15 países que fazem parte do Conselho de Segurança. Desses 15, 5 ninguém tira. Eles são permanentes. Ninguém tira eles. São permanentes. Eles são poderosos chefões. Quem são eles? China, Estados Unidos, França, Rússia e Reino Unido. Ninguém tira esses países. Eles são membros do Conselho de Segurança permanentes. E eles têm um poder gigantesco dentro da ONU. Por quê, Ana Beatriz? Quem faz parte do Conselho de Segurança permanente tem poder de vetar decisões. Vetar decisões. Então, por exemplo, está tendo uma reunião dentro do Conselho de Segurança da ONU para saber se a ONU deveria intervir dentro da guerra da Síria, guerra civil síria. Deveria intervir ou não deveria intervir? Aí, sei lá, a Rússia faz, eu acho que não. Todos os outros concordaram. A China disse que sim, a França disse que sim, o Reino Unido disse que sim, os Estados Unidos disse que sim. Mas a Rússia contestou e disse, olha, não aceito que a ONU intervenha no conflito lá na Síria, na guerra civil da Síria. O que é que acontece com essa decisão? Um país que é membro permanente consegue derrubar uma votação. Ele tem poder de vetar uma votação, certo? É isso que acontece, basicamente. Eles têm poder de veto. Mas, geralmente, eles conversam entre si e tá certo. Mas, se um deles se manifestar contrário e os outros não aceitarem aquilo ali, ele tem poder de decidir, tem poder de veto. E os outros 10 membros são temporários. E existem eleições para eles entrarem, certo? De forma temporária. Passam 2 anos. Existem eleições. Já o Brasil, eu tinha lido uma vez que Brasil e, salvo engano, o Japão são um dos países que mais frequentaram, mais participaram do Conselho de Segurança da ONU de forma temporária, certo? Nós somos um país aí que participou bastante. Mas esses outros 10 existem eleições e só participam durante 2 anos, mas podem ser, né, votados novamente e voltam a participar. Atualmente existe uma aliança de países denominada de G4. O G4 é formado por Alemanha, Brasil, Índia e Japão. Eles buscam reformular o Conselho de Segurança Permanente e entrar dentro do Conselho de Segurança Permanente. Mas, em detrimento disso, existe uma outra reivindicação, que é a do COF Club, formado por países que se opõem à expansão, ou seja, se opõem à entrada da Alemanha, do Brasil, da Índia e do Japão. Porque tem algum conflito, alguma picuinha com esses países. Por exemplo, o caso da Itália, que é contra a entrada da Alemanha, ou então a Coreia do Sul e a China, que são contra o Japão, a entrada do Japão.
permanente. O Paquistão, que é contra a Índia. Argentina e México, contra o Brasil. Enfim, rola isso. E aqui nessa parte, ó, os capacetes azuis, essa parte aqui vai falar a ONU, ela tem um próprio exército, né? Ela tem uma brigada de intervenção que pode intervir em conflitos. É tanto mais se o Conselho de Segurança aprovar. Se o Conselho de Segurança aprovou a resolução, aí ela pode. E ela também atua através de missões de paz, né? Ela também atua através de missões de paz. O Brasil é um dos países... Eita, travou. O Brasil é um dos países que mais participou de missões de paz da ONU, né? Participa bastante, inclusive, até hoje. Desde 1947, o Brasil participa de missões de paz da ONU. É muito comum o nosso país participar dessas missões. Fala do Haiti aqui, que o nosso país passou muito tempo lá, onde comandou por 13 anos, a missão das Nações Unidas para a estabilização do Haiti e empregou 73 mil homens ao longo desse período. A gente sempre participa, geralmente, dessas missões de paz. Sim, aí dentro da ONU existem várias organizações e agências, né, que estão ligadas a ela. Como o FMI, que é o Fundo Monetário Internacional, a OMC, que é a Organização Mundial do Comércio, a OMS, que é a Organização Mundial da Saúde, que a gente está ouvindo muito falar dela, né, agora, a OIT, a Organização Internacional do Trabalho, a FAO, que é a Organização das Nações Unidas para a Agricultura e Alimentação e Agricultura, a Unesco, Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura, e etc. A gente vai ver alguns desses organismos aí que são bem importantes, para a gente compreender como é que funciona essas agências e qual a importância delas, né, em relação à ONU. Aí aqui vai falar da adesão do Sudão. O Sudão foi o último